1967. Zordon está de boa no seu planeta, que é esse aqui que vocês estão vendo no vídeo. E certo, depois o Lord Zed com a sua nave chega no planeta Zordon e começa a ter discussão. Zordon tenta se transformar pela última vez, mas não funciona. Nisso ele pega um baú. Aí galera, o Zordon lá no planeta Zordon pega um baú, uma caixa de madeira, coloca todos os mofadores de todas as temporadas de Power Rangers. E isso vai cair numa fazenda. Assim que o baú com os mofadores que o Zordon coloca cair na fazenda, mas isso antes de tudo acontecer, o Lord Zed transforma ele naquele aquário com a cabeça dele, né? E aí ele joga o baú dos Power Rangers com o formato de um dinossauro numa fazenda. Clayton e a mãe de Jill, que é a mãe do Clayton, tá passando pela floresta, né, que tem na fazenda deles, e acontece o seguinte: o Clayton acha o baú Ranger e tem que pegar. Só que a Jill, que é a mãe do Clayton, chega no Clayton e fala o seguinte: filho, não pegue, não é seu, não pode. Mas o Clayton insiste e acaba pegando os mofadores. É assim que o Clayton abre o baú com os mofadores do Rangers. Aí os mofadores que tem nesse baú são do SPD, Força Mística, Dino Trovão, Marimorph, mas aqui não vai mostrando, que isso aqui é uma imagem simples. Tempestade Ninja tem também, tem a da Força do Turbo, Força do Tempo, tem todos vários mofadores diferentes. E nisso também tem vários mini-zords para eles chamarem quando, né, na época era só mini-zords, não eram os zords gigantes quando vocês veem na TV, né? Mas nisso, aí o Clayton pega, escondido da mãe, vai 3 horas da manhã, no mesmo lugar que tem um baú. Aí a amiga da Gabriela, que é uma amiga distante dele de escola e tudo, passa e vê o Clayton sozinho. Aí ela fala assim: e aí, Clayton, como é que você tá? Tudo bem? Aí o Clayton: não, tô bem sim, tal. Aí o Clayton pega o mofador do Dino Trovão e fala: Dino Trovão, força total, Ranger branco. Aí se torna no Ranger branco na frente da Gabriela. Aí a Gabriela quer também. Aí a Gabriela pega o Tempestade Ninja e fala: Tempestade Ninja, força da água. Aí ela transforma no Ranger azul. E nisso a mãe fala: mano, se os dois transformam, eu também posso. Aí a Jill pega o mofador do Tigre Dente de Sabre, do Marimorph clássico, e transforma o Ranger amarelo. E nisso, neles transformar, o Zed percebe que os mofadores estão ativados. E assim que os mofadores estavam, né, ativados, ele sente a presença na nave e desce pra terra e para naquela fazenda que o Clayton mora, pra pegar os baús e levar de volta pro planeta dele. Só que os 3 Rangers falam assim: nós não tem mais ninguém, vamos deixar o baú aqui com o resto dos mofadores e bora pra nave detonar o Zed. Então aí vai passando, aí vem a próxima história, que é o resgate. O Zed controla os 3 Rangers, amarela, azul e o Ranger branco. Controla os 3 Rangers. Pois é. Usando o centro, né? Aí ele controla os 3 Power Rangers. Aí eles estão no controle. Muitos anos se passa, a nave, né, depois que o Zed é controla os 3, a nave cai. Caindo, a nave explode. Aí ninguém sabe. Aí em 1967 aconteceu isso tudo. Chegamos nos anos atuais, 2007, por aí, certo Luizinho vai na mesma fazenda que o Clayton morou, para alugar, conversando com a com a prima da Jill.
Aí a prima da Jill alugou a fazenda pro Luizinho e os amigos. O Luizinho mexendo no matagal ali encontra o baú dos Rangers também. Aí encontra todos os mofadores, exceto 3, que é do branco. Do branco, né? Foi mal. E do branco, da rosa e da amarela. Isso. Aí depois, nisso, o Luizinho pega os baús restantes dos outros lá, pega o mofador do Força Mística e transforma. É a primeira vez. Aí ele faz assim, chega no amigo dele, na Bethany, na amiga dele, né? O Luizinho chega na Bethany e fala assim: Bethany, olha pra mim. Aí na que a Bethany olha, assusta porque vê o Luiz diferente. Ele não é mais o Luiz, ele é um Ranger. Só que na hora ela não desconfia, ele desativa na frente dela e ela fala: onde você achou? Aí ele vai e fala assim: me ajuda aqui, Bethany. Aí a Bethany e o Luizinho vão no matagal, entendeu? É isso que acontece. Eles vão pro matagal, aí nesse matagal eles encontram o baú. Só que não é só o baú. Aí tem os bonecos de pedra do Mario Morph clássico, tem os monstros de todas as temporadas atacando eles também, eles não sabem por que estão acontecendo isso. Aí vão imaginar na sua cabeça, velho. Eu vou falando aqui, vocês vão imaginando como é que tá se nascendo, entendeu? Aí rola o quê? Nisso, o Luizinho pega os mofadores e distribui pra todo mundo, cada um dos amigos dele. Eu vou falar os principais. É o Luizinho, a Bethany, o Diniz, que é um outro amigo dele, o Vitor, e o último, para encerrar, é Priscila. Esses transformando cada um dos Rangers, nos principais, mas o resto transformando todos. E nisso eles estão discutindo, vão pôr um Nipo que destrói os bonecos de neve, o boneco de pedra, os bonecos dos monstros e tudo. Ali, eles estão com a ideia de ir para um lugar seguro, onde que não vai acontecer esses problemas. Só que aí vai acontecer o mesmo problema. Porque lá atrás, eles dividiram, porque há muitos Rangers para ficar no mesmo lugar. Já o Luizinho, ele é afim da Priscila. Então ele chama a Priscila para sair, eles vão no cinema, e lá no cinema, os bonecos de pedra e 3 monstros da Rita Repulsa atacam o cinema. Tá entendendo? Eles atacam o cinema. É isso, eles atacam o cinema e aí atrás do Luizinho e da Priscila aparece um portal mágico aberto pelo Zordon do planeta Zordon de 1967. Lá ele tá vivo, mas não é o mesmo planeta, porque o Zordon em 1967 o planeta explode. Então meio que ele morre. Só que tem uma outra realidade, que é a 148, e nessa realidade o Zordon tá vivo e tá inteiro. Ele aparece junto com os Ranger clássicos, mas olha você vê que curiosidade. Quando o Luizinho e a Priscila estão no cinema, acontece algo. Quando eles estão no cinema, no restaurante do Remy, estão os outros. Steve, Flash, Bear, o Peter, Mary Jane, tá, os outros personagens conversando e tal. Aí todo mundo se junta num portal só com os Zordon aparecendo numa pedreira, isso. Igual acontece normalmente nas séries de Power Rangers também. A pedreira. Aí quando eles estão na pedreira, eles começam a lutar. Aí fica desse jeito assim, ó. Daqui a pouco eu vou voltar, vocês vão ver. Vai deixando o like, vai se inscrevendo no meu canal aí. Aí galera, o Zordon trazer esses aqui, todos esses Rangers que vocês estão vendo aqui, são os personagens que eu escrevi. Não, sim, dos originais da série não, né? Porque eu escrevi na Folha, que eu criei uma outra história que se chama Power Ranger Força Bruta. Aí tem o início, que é conta a história do Zordon inteiro, quando o Clayton acha e tal, tem envolvência, depois tem um resgate, que eles vão resgatar os 3 Rangers, aí dá problema. E nisso eles estão pensando em juntar com esses aqui pra pegar, ir pra terra original, terra clássica, né, a principal, que é a nossa daqui, né, aqui e tal, e sair da Terra 140 para vir para a Terra comum. Eles chegam na Terra comum, eles pegam a nave velha que eles acham ali debaixo da fazenda do Cleito, que o Cleito também achou uma nave lá e eu esqueci de mencionar, desculpem. Aí ele guarda com
pano, né, e tudo, cobre lá, aí o Cleiton acha, o Luizinho acha. E usa essa nave com todos os Rangers juntos, que é esses aqui que vocês vão ver na imagem que eu tô filmando, e vão pra nave do Zerd, pra resgatar os outros três que estavam faltando, que no caso era essa amarela aqui, amarela, azul e o branco, que tá lá no fundo, não é nada pra mostrar. Aí todos eles se unem e vão. Só que o mofador do Ranger preto está com problemas. O Zerd ainda avisa. Peter, não usa o mofador preto, ele tá estragado. O Peter vai lá e desobedece o Zordon. Usa. Aí ele usa o Zord Pitbull. O Peter chama o Zord Pitbull, o Luizinho chama o Zord Cachorro, aí tem Zords diferentes. Não são os mesmos Zords, eles formam um super mega Zord de animais. Tipo, tem um cachorro, tem um periquito, tem pitbull, tem vários. Gato também, tem cobra, tem alguns desses assim, animais, né, do mundo, da Terra. Aí tem também. Aí canguru também é um dos outros personagens que eu não vou lembrar qual que usa, mas sim. Aí eles unem pra formar um Super Megazord pra enfrentar a nave do Zerd. E nisso, o Super Megazord, formado pelo Pitbull e os outros, tá prestes a explodir. E todos os outros Rangers escapam. Menos o Ranger preto, que é o Peter. O Peter, ele morre. Só aí eles vão pro enterro do Peter, se passa 8 semanas após a morte do Peter. E o Zé e o Zordon une forças do planeta para abrir o outro porto, para voltar no tempo e salvar o Ranger Preto. Só que ele sabe que se ele salvar o Ranger Preto, a realidade do mundo de onde que ele vive faz parar de existir. Então ele desiste da ideia. O Ranger Preto morre e ele finaliza assim. Aí vem a história do Zerd. Zerd, né, quando nasceu, ele já era não era maligno. Ele era uma pessoa comum, brincava, tinha uma namorada, a namorada termina com Zerd. Só que na real não era Zerd, é o Zerd. E na verdade na série original, o Zerd e a Rita, Lord Zerd e a Rita, são pessoas comuns que estão sendo possuídas por magia negra, né? Pra quem viu o Marimoth e viu, né, no final de Marimoth acontece isso, eles voltam a ser seres humanos. E no caso, no fim da minha história, tem um enterro. Depois eles vão se unir no restaurante do Ernie, igual acontece em todos os filmes de Power Rangers, em séries, para encerrar. E eles estão sentados aí pensando e tristes, porque perdeu um parceiro. Só que abre um portal dimensional atrás, que o Peter, da realidade 168, que é da mesma realidade da Terra comum que a gente vive, aparece novamente, falando: não, eu tô bem, o que vocês estão arrumando? Ah, minha versão morreu, eu vou passar meu poder na minha realidade 140. Aí o Peter, na realidade 158, passa o poder dele pro Ranger preto que faleceu na Terra comum. E nisso o grupo inteiro vive novamente, os Zords são todos destruídos, eles perdem os poderes e vão viver a vida comum. Se passa 20 anos. Após isso, Luizinho se casa com a Priscila e tem 3 filhos. Na verdade são 3 filhos. A Amanda, Jake e Castiel. Esses 3 pessoas, esses 3 filhos, assim, na adolescência, tá, eles gostam de mexer. Aí o Castiel vai pro quarto do seu pai, né, o Luizinho. Chega lá, bate e não vê o Luizinho. O Luizinho saiu pra fazer uma missão. Só que não volta. Aí, tipo, os outros 3 Rangers, vocês vão se perguntar o que é que rolou com os outros 3 Rangers, eles voltam também e ficam de boa de novo. Só que também eles perdem esse poder da magia maligna e voltam com um. Mas, assim, eu vou resumir um pouquinho que eu ainda vou escrever essa história, não sei se vocês vão gostar, mas se vocês quiserem eu posso resumir em um próximo vídeo de Power Rangers de novo. Se vocês quiserem mais vídeos de Power Rangers, vocês podem comentar aí embaixo nos comentários e se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal, deixa um like e é isso. Mas, assim, aí o Castiel pega o baú novamente e vê que que tem mais 5 mofadores que não foram utilizados nas histórias anteriores que o Luizinho contava. Não foram utilizados. O que não foi utilizado foi o Tempestade Ninja, o vermelho, Marimoth azul,
Dino Trovão verde e Dino Trovão preto. Não foram utilizados. E só tem 3. E nisso, o Castiel chama Amanda e chama o Gabriel, que é os 3 filhos. Esses 3 transformam e vão pra escola, transformados. E eles pensam assim, que os amiguinhos desses 3, que é da mesma sala, que caíram na mesma sala e tal, pensam que eles estão de fantasia, né? Eles estão de fantasia e tal, eles não são. Aí do nada eles desativam na frente de todo mundo. Eles falam, a gente quer. Só que só tem 5. E eles pegaram 3, faltavam 2. Eles escolheram mais 2 pessoas pra entrar no grupo. E nisso o filho de Lord Zed com a Rita se torna do mal e vai atrás desses 5 pra terminar de matar o resto dos Rangers. E nisso rola uma batalha feroz. Isso aí já é os Power Ranger Força Bruta ou Recomeço. Uma barra morte. Sangrentos. Aí eles vão pra peneira, começa uma luta, aí a luta vai, a luta vem. O Castiel é ferido e morre ali mesmo. A Amanda também morre ali mesmo. E o Gabriel é o único que resta. Gabriel, Steve e Rita. Ritinha, no caso, é a terceira amiga, né? Que foi convocada também. Ficam vivas. Só os 3 restantes, juntando o Gabriel, ficam 4. Morreram 2, então era 6. Aí ficam 4, chamam os Zords. Só que então, porém, eles não sabem chamar os Zords. Aí o filho do Zed usa uma arma detonadora. E aí, no fim, não sei se vocês vão chorar, mas é triste porque o filho do Zed, que é o Hades, eu coloquei o nome dele de Hades, ele pega a arma destruidora e atira. Atirando, mata todos os Rangers naquela realidade. Todos. E nisso, no fim, aí tem um enterro de todos os Rangers juntos, contando com a sua amiga. Aí o Luizinho chega em casa e pergunta a Priscila: "Ô amor, cadê nossos 3 filhos?" Aí a Priscila responde: mas ô Luizinho, a parada é a seguinte, os 3 filhos nossos estão na escola, mas aí eles veem na TV, liga a TV, aí o Luizinho na hora sente que aconteceu merda. E como ele não sei, ele e a Priscila não tem mais poderes de Rangers, eles não conseguem mais morfar, eles veem a TV e falam: não, aconteceu uma tragédia e tal na escola, todas as crianças que estavam aqui sumiram, e os outros 6 crianças mais próximas dos seus filhos, do filho do tal, eles falam o nome, do Castiel, Gabriel e Amanda, sumiram. Aí vem a notícia: Amanda, Gabriel e Castiel morreram. Aí pensa, o Luiz fica com ódio, o Luizinho fica com ódio, ele pega morfadores, ele tenta transformar a Tempestade Ninja de forma Ranger, não funciona, ele tenta de Trovão, Força Total, não funciona, todos os morfadores que tá lá na casa dele, ele tenta todos, não funciona. Até que ele pega um frasco de energema, ele e a Priscila, só tem os 2 pra se vingar. A Priscila se transforma, né, na Ranger rosa, e o Luizinho transforma no Ranger vermelho. Ele usa um dinossauro. E a Rosa usa um dinossauro lá também. Então, aí, esses 2, o Priscila e o Luizinho, eles vão atrás do filho do Zed, do Hades. E no fim, os 2 matam o Hades. E no final, os 2 ficam desaçados, ficam desabafados. Então, assim, tudo que era pra ter funcionado não funciona. Então no final, assim, igual eu já assisti todas as séries e eu conheço muito, Power Ranger é bom, mas é os finalzinhos que é chato. Mas é que, aí o que rola? O Luizinho fica tão desgastado, ele fica com ódio, vai ficando mais com ódio. Ele fica com tanto ódio que ele pega e desativa os Rangers, acaba com o grupo, desfaz todo o grupo. Manda mensagem no grupo do WhatsApp dele lá e fala assim: eu não quero mais nada. Meus filhos morreram, vocês viram? Pra que vamos transformar novamente? Isso começou tudo por culpa minha. Mas aí quem foi se tocar que não começou por culpa dele. Começou por culpa do Cleito.
Mas aí ele vai atrás do Clayton. Ele mofa no Ranger Branco Maligno pra destruir o Clayton. Aí chegando na casa da mesma fazenda de 1967, o Clayton já tá velho. Ele destrói um idoso que não consegue mais mofar. Mata a mãe do Clayton, a Jill, e mata a Gabriela, que é amiga do Clayton. Mata os três. E ele se sente uma dor de tristeza e raiva, mas não consegue trazer os filhos de volta. Mas, como todo mundo fala, né? Quando morre, infelizmente não tem como voltar. E nisso a parada é o seguinte. Ele volta pra casa e vê a Priscila pegando uma faca e tentando se matar. Mas algo no Luizinho desperta. Ele sente uma dor de felicidade e fala: Priscila, não faz isso. Nós temos os mofadores, a gente pode guardar. Se um dia nossos netos, sobrinhos, se um dia a gente tiver alguma coisa desse nível, podem usar, pode brincar, pode se transformar, o mundo não vai existir mais vilões. E nisso se passa mais 30 anos, o Luizinho tá velho e não consegue mais mofar de jeito nenhum, tá cacudando, tá usando bengala, Priscila tá fazendo faculdade, ela virou doutora, Priscila tá estudando pra doutora, o Luizinho vira jogador de futebol aposentado, né, vira treinador e tal, porque era o sonho dele antes. Aí no fim a Terra é atacada novamente. Só que vocês pensam assim, será que vai ser os sobrinhos que vão atacar? Será que vai ser os netos que vão atacar? Não, vão os idosos. Os idosos de 1967. Todos os Rangers que existiam em 1967, junto com os de 2006 e junto com os de 2025. Todos eles se reúnem para a última batalha. No fim da batalha, junte todos os vilões e voltam os vilões. Aí tem um confronto foda pra caralho. Que acontece o quê? Todos eles vencem. Mas tem sangue. Muito sangue saindo. E os vilões estão perdendo. Os Rangers vão ficando feridos. Aí eles chamam os Zords. Todos os Zords, todas as temporadas, fazendo Ultra, Super, Mega Zord. Enorme. E os monstros se juntando pra fazer Ultra, Mega vilões. Eles fazem uma batalha épica. Os Zords ganham. Os caras, os vilões, tudo some. E a Terra volta a ficar normal. Se passa 7 semanas depois disso. O Luizinho tá naquele, né? Quase morrendo. Priscila também. Mas eu não sei o que rola. Porque tem uma lenda de Power Rangers que comenta no Dino Charge que quando vocês usam os poderes dos Rangers ou poderes dos mofadores, vocês não envelhecem. E nisso que eu tô achando, eu acho que tava todos estragados. A energia dos Rangers estão acabando. Então assim, no fim todos aposentam, todos ficam de boa. E passam mais 7 semanas. Todos os outros Rangers que o Luizinho ajudou, que o Luizinho salvou, junto com a Priscila e os amigos, estão mortos. Eles chegam na casa de cada um pra cumprimentar, beber uma cervejinha e tal, porque eles bebem, né? Chegam lá e estão mortos com facada. E vê a letra Z de Zerd, né? Passaram mais de 100 anos. E eles pensavam que o Zerd estava morto. Mas não, o Zerd está vivo e está velho. Aí vai o Luizinho acabado, transforma no Dino Trovão. Força Total Ranger branco. Priscila se transforma no Tigre, no Triceratops. E chama os dois formando um Megazord. Com formato de coração no meio do peito. E no final, eles destroem Zerd por completo. E eles morrem juntos. Depois, 3 semanas se passam. Eles são encontrados na cama. Depois de um banho quente, foram dormir. Aí o filho de um amigo do Luizinho, que não sabia que ele era o Ranger, que não sabia de nada, vê o corpo do Luizinho e da Priscila e enterra os dois num caixão um do lado do outro, com o coração escrito: para o Rangers, força bruta para sempre. Então assim, o filho do amigo do Luizinho sabia que eles eram o Ranger. Mas que é estranho. Aí o filho do Luizinho pega esse baú. Pra encerrar a história de uma vez, ele pega o baú com todos os mofadores e enterra. E ainda no fim de toda a vida no mundo, acaba os monstros e fim de história.
Os Power Rangers morreram todos. E é isso. Se vocês gostaram, gostaram, deixa um like, se inscreva no canal. E esse foi o primeiro vídeo meu de contando uma história que eu inventei dos Power Rangers, dando o nome de Power Ranger Força Bruta. O início, 1967, o resgate, a tragédia e o recomeço. E essa história inteira que eu falei de agora foi do recomeço. E uma outra que é o fim. Então deixa um like, se inscreva no canal e comentem aí embaixo se vocês gostaram ou não. Falou e